Oi, gente, como é que vocês estão? Hoje eu vou começar a leitura de Provérbios. Eu tô num desafio de leitura de Provérbios o ano inteirinho. E a gente só vai retirar um ou outro versículo que mais chamou a atenção. Esse que eu vou ler para vocês é o que chamou a minha atenção. Em casa ou aqui embaixo vocês colocam aquele que chamou mais a sua atenção. Lê em casa, tá? Mas o versículo que eu vou trazer aqui é Provérbios 1, né? Versículo 10. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Em outras traduções tem, filho meu, se um pecador tentar seduzi-lo, não ceda. Esse aqui me chamou a atenção porque, na verdade, desde que eu sou cristã desde criança, desde adolescente, na verdade, né, que eu tive um encontro com Deus, e eu levo esse versículo como lema. Ele simplesmente foi gravado no meu coração. Talvez pela minha educação, ou talvez porque eu fui esperta o bastante, vou colocar assim, porque a gente é esperto quando a gente dá ouvidos à palavra de Deus. E mesmo quando eu não era ainda, não tinha tido um compromisso com Deus, eu lembro que os ensinamentos de minha mãe, sempre que falavam sobre isso, influenciavam nas minhas atitudes. Então eu tinha esse discernimento e seguia isso. Depois que eu me converti, mais ainda. E eu digo a você, são as decisões melhor acertadas que eu tomei. Eu tenho uma amiga que se converteu há poucos anos e ela falou assim: meu Deus, quanta coisa eu teria evitado na minha vida se eu desse ouvido à palavra de Deus, se eu tivesse lido Provérbios. E às vezes a TV, eu percebo muito isso, que a TV, os seriados, os filmes, as novelas, é sempre uma frase muito conhecida: ouça, dê ouvidos ao seu coração. O mundo, a TV, os seriados, eles ensinam assim: ceda um pouquinho, não seja tão dura quando as pessoas te chamarem, te seduzirem para o que é errado, para o caminho que é errado. É só uma vezinha, né? É só, sabe? E não é só um pouquinho, mas tudo que nós fazemos tem consequências. E você tem que ser maduro, inclusive, para sofrer aquelas consequências. Só que Deus, seu grande amor, Ele deixou a Bíblia aí pra gente. Você que é jovem, Jesus deixou a Bíblia para você não errar. Imagina, claro, quanto mais você seguir aquilo que a Bíblia diz, você vai errar menos. Não é legal? Você suja menos o seu currículo da sua vida. Então, quando você segue isso, é maravilhoso. Pare de seguir o que a televisão está dizendo, pare de seguir aquilo que o mundo está dizendo, porque aquilo que Deus diz, de fato vai te levar a caminhos melhores. Às vezes é mais apertado, às vezes o caminho é mais estreito, às vezes não. Geralmente é mais estreito, porque muitos eles vão pelo caminho errado. Mas você não precisa. Sua mãe não dizia assim? Você não é todo mundo. E, gente, quando eu aprendi que eu não era qualquer uma, ninguém me roubava isso. E a Bíblia me respaldava. Eu não quero que aconteça comigo o que acontece no versículo 28. Vamos ler? Assim, então, Deus falando: a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Eu não quero que o Senhor me diga também isso aqui. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficaram aborrecidos com as coisas que fizeram. Eu quero isso aqui para mim, o versículo 33. Mas os que me deram ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do Senhor. Do mal, perdão. Gente, o segredo da vida está aqui. Muita gente às vezes me fala: porque você é cristã desde pequenininha, por isso que na sua vida tá tudo bonitinho. Primeiro que na minha vida não tá tudo bonitinho, né? Porque na vida no geral, a gente tem dias bons e dias ruins. Porém, realmente eu acertei muitas vezes. Por quê? Porque eu aprendi a dizer não. Eu aprendi a dizer não para o pecado. Sabe aquela musiquinha de Thales? Todo dia o pecado vem, assim como vem para você, vem para mim também. E me chama, todo dia as propostas vêm e me chama. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Por quê? É quando eu digo não. Às vezes é um não até para mim mesma. Porque às vezes a gente quer aquilo. Só que se a minha mãe me ensinou assim: aquilo que a Bíblia diz é o que é o certo. Desculpa, gente, tive uma crise de tosse aqui horrorosa. Mas, continuando, né?
Então, minha mãe sempre dizia: filha, se você estiver entre o seu pensamento e a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Se você, mesmo que você ache certo, completamente correto, mas estiver contra o que a palavra de Deus diz, prefira ficar. Porque isso é que vai te levar ao melhor caminho. O caminho é estreito, largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, não é isso? Mas o caminho sempre vai ser mais estreito. Às vezes sempre, nem todo mundo vai seguir por aquele caminho. Observe. Os sábios são poucos. Os tolos, gente, geralmente são muitos. Então, se você entender o que a palavra de Deus diz, não importa o que a opinião das pessoas digam, não importa o que a sua amiga diz, não importa o que a televisão diz, se está contra aquilo que a palavra de Deus diz, foge. Escapa-te por tua vida, porque no final, quem vai decidir, quem vai pagar as consequências daquilo que você fizer é você mesma, entendeu? Então eu sempre pensava nisso, mesmo quando aquilo era algo que eu queria fazer. Mas eu não vivo mais para mim mesma, eu vivo para Cristo. E às vezes não vai parecer legal algumas coisas para você. Mas se você diz que confia em Deus, passe a fazer as coisas através da palavra de Deus, amém? Você quer ouvir que você vai clamar num dia difícil, depois que as consequências vêm, aí você vai lá e clama, ai Deus, não sei o que, isso aqui. E você quer ouvir de Deus que Ele não vai te ouvir, que Ele não tá nem aí. Porque Deus, Ele ouve aqueles que têm o coração quebrantado, mas e aqueles que não obedeceram a Deus, quiseram fazer o que queria e acabou? Então tomem cuidado com isso. Eu sempre tive esse receio, sempre tive esse temor a Deus. Eu não sei com quem eu estou falando aqui. Mas se você não tem temor a Deus, busque esse temor. Leia mais a palavra. E vamos começar comigo. Começa com Provérbios. Porque Provérbios é um grande professor. Muita gente que eu conheço, muita. Inclusive tem gente que eu conheço que já morreu. Jovem. Porque preferiu seguir os seus próprios caminhos. Eu tô falando sério. Provérbios não é só um livro de poesias. Aliás, a Bíblia não é poesia, a Bíblia é a verdade. Ela é o manual do cristão. Do cristão não, o manual do ser humano. Crentes ou não, se ele seguia, porque eu lembro que eu seguia sem ser cristã de verdade. Eu era só de nome. Eu ia para a igreja, mas eu não era cristã. Mas eu tinha aquela visão, poxa, do certo e do errado. E eu via que a palavra de Deus me dizia coisas certas. E eu escolhi o certo. Tudo é decisão. Se você decidir pelo que é certo, prepare-se para as consequências boas na sua vida. Mesmo que a priori você seja ridicularizado pela sua decisão, sabe? Porque às vezes sempre é assim. Aquilo que é bom, as pessoas geralmente não enxergam a princípio e querem zoar, querem, sabe, da gente, mas seja sábio. Faça de 2025 um ano sábio, de sabedoria para você. Seja diferente, seja mais madura, tenha uma fé mais madura, tá certo? Então esse é o recado para você de uma menina que obedeceu. Eu obedeci a palavra de Deus e consegui ter muito mais, ter uma história mais feliz e de menos consequências ruins na minha vida, tá certo? Fica com Deus e até o próximo. O que você pensa, o que o mundo pensa... Ai, desculpa, gente. Tive uma crise de tosse aqui agora. Deixa eu tirar.